Vou colocar aqui para vocês, olha, f, uma função de A em B. E vou dizer que g é uma função de C em D. Eu tenho aqui duas funções e eu quero saber se elas são iguais. Coloquei aqui f e g. Se elas são iguais, então d de f é igual a d de g. Quem é d de f? Mostrei para vocês que o domínio de f é esse primeiro conjunto. Então, meu d de f é o A. Eu estou dizendo que ele é igual a d de g. Quem é d de g? D de g, o domínio de g é esse primeiro conjunto aqui, é o conjunto C. Essa primeira afirmação aqui, ela me diz que o A é igual a C, ou seja, o domínio de f é igual ao domínio de g. Só assim eu posso dizer que essas duas funções são iguais, mas isso não é suficiente, não basta o A ser igual a C. Eu tenho que CD de f é igual a CD de g, ou seja, quem é o contradomínio de f e quem é o contradomínio de g? O contradomínio de f é esse segundo conjunto aqui, o conjunto B. Quem é o contradomínio de g? O contradomínio de g é esse segundo conjunto aqui, é o conjunto D. Então, essa segunda condição diz que o B tem que ser igual ao D. Ou seja, a primeira condição diz que o A tem que ser igual a C, e a segunda condição diz que o B tem que ser igual a D. A terceira condição, ela diz o seguinte: f de x tem que ser igual a g de x para todo x pertencente ao domínio da função. E aqui é o domínio de f no caso. Se eu estou dizendo que d de f é igual a d de g, então aqui poderia ser d de g, que não mudaria nada. Mas essa terceira condição, ela trata das imagens de x quando aplicada à função f e quando aplicada à função g. O que são essas imagens? Se meu f de x, que é a imagem de x quando eu aplico a função f, for igual a x ao quadrado, isso aqui é a relação que rege essa função aqui. Se o meu g de x for igual a x à quarta, essa aqui é a relação que rege essa função g. Então, eu tenho a relação da função f e tenho a relação da função g. E elas são relações diferentes, x ao quadrado e x à quarta. Aí você pode pensar, então o f de x é diferente do g de x, então essas duas funções não serão iguais. Não, isso é um pensamento errado. O que são diferentes aqui são as relações, e não o f de x e o g de x. Para eu saber se o f de x é igual a g de x ou não, não basta eu olhar para a relação. Eu tenho que fazer a aplicação de f em cada um dos elementos do conjunto domínio e saber que resultado ele me dá para f de x. Depois eu faço a aplicação da relação de g de x para cada elemento do domínio e encontro qual é o valor que ele me dá para g de x. E para isso eu vou colocar aqui quatro conjuntos: o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C e o conjunto D. O conjunto A, vamos imaginar que seja os elementos menos 1, 0 e 1. Esse aqui é um exemplo de um conjunto A. O conjunto B, eu vou colocá-lo como os elementos 0, 1, 2 e 4. Eu tenho aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Se o conjunto A ele é domínio da função f, e aqui eu digo que o domínio de f tem que ser igual ao domínio de g, o conjunto C tem que ser igual ao conjunto A, porque o domínio de f é igual ao domínio de g. Com isso, o conjunto C é menos 1, 0 e 1. Esses conjuntos precisam ser iguais, assim como o conjunto D, ele tem que ser igual ao conjunto B. Por quê? Porque o contradomínio de f ele é igual ao contradomínio de g. Contradomínio de f é B, contradomínio de g é D. Então, esses dois conjuntos aqui também precisam ser iguais. Só que, como eu mostrei para vocês, eu tenho que o domínio de f é igual ao domínio de g, o contradomínio de f é igual ao contradomínio de g. Mas as relações são diferentes. Um é x ao quadrado, o outro é x à quarta. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer f de menos 1. Estou aplicando a relação f ao primeiro elemento aqui do conjunto domínio. Vou fazer f de 0. Estou aplicando a relação f ao segundo elemento do domínio. E vou fazer f de 1. Novamente estou aplicando a relação f ao terceiro elemento aqui do domínio. Só que vou fazer o mesmo com g. Vou fazer g de menos 1. Agora eu estou aplicando a relação g no primeiro elemento do domínio. Aí faço g de 0, a relação g ao segundo elemento do domínio, e vou fazer g de 1, a relação g ao terceiro elemento do domínio. Com isso, eu vou encontrar o f de 1 é menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. O resultado disso é 1.
porque multiplicação de sinal negativo dá positivo. O f de 0, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, o resultado é 0. O f de 1 é 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. O g de menos 1, aqui não é mais ao quadrado, a relação é a quarta potência. Menos 1 elevado à quarta potência também vai ser 1, porque eu terei menos 1 vezes menos 1, vai dar positivo, que é 1. Eu multiplico novamente com menos 1, que vai dar um sinal negativo, menos 1. E quando eu fizer pela quarta vez menos 1 vezes menos 1, ele vai dar 1 positivo. Então, o resultado disso aqui é 1. O g de 0, 0 à quarta potência, vai ser 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que dá 0. E o g de 1 é 1 à quarta potência, que é 4 vezes a multiplicação de 1, que o resultado é 1. Então, veja o seguinte, o f de menos 1, ele é igual ao g de menos 1? O resultado é 1. O f de 0 é igual ao g de 0? O resultado também é 0. E o f de 1 é igual a g de 1? Também é. Esse aqui é 1 e esse aqui é 1. Com isso, eu posso dizer que para todo x do domínio, ou seja, para todos os elementos do domínio, quando eu aplico f de x, eu tenho o resultado igual quando eu aplico g de x. São relações diferentes, mas que quando eu aplico a cada um dos elementos do domínio, me dá o mesmo valor de imagem aqui. 1, 0, 1, 1, 0, 1, respectivamente a cada um dos elementos. A imagem do menos 1 em f é 1, a imagem do menos 1 em g é 1. A imagem do 0 na relação f é 0, a imagem do 0 na relação g é 0. E a imagem do 1 na relação f é 1, e a imagem do g na relação 1 é 1. Com isso, eu tenho que os domínios, o A e C, são iguais, os contradomínios B e D são iguais, e as imagens, quando eu aplico f e g, também são iguais. E só assim eu posso dizer que f e g são duas funções iguais.